Ceará Notícias. Que segue aqui na Rádio Ceará News. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de ação que considera crime de racismo, ataques contra a população LGBT. Ouça agora informações com Vitor Ribeiro, que traz pra gente detalhes sobre esse assunto na programação da Rádio Ceará News. Acompanhe a reportagem agora no ar. O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira o mais longo julgamento da gestão de Antônio Dias Toffoli como presidente da Corte. Foram 6 sessões plenárias, até que a maioria dos ministros decidisse que o Congresso Nacional tem sido omisso em relação ao combate às violências física e verbal contra a população LGBT, formada por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. O colegiado analisou em conjunto uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e um mandado de injunção contra o Congresso. Prevaleceu o entendimento dos relatores Celso de Mello e Edson Fachin de que, enquanto o Congresso Nacional não criar lei específica para criminalizar esse tipo de violência, todos os ataques contra pessoas LGBT devem ser equiparados ao crime de racismo. Então, esses atos não prescrevem e devem ser punidos com prisão sem possibilidade de pagamento de fiança. No começo do julgamento, grupos religiosos demonstraram preocupação com a possibilidade de serem punidos por suas pregações. Ao fixar a tese que vai nortear o trabalho da justiça daqui para frente, o ministro Celso de Mello comentou sobre a questão das religiões. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança, nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio o seu pensamento, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Esse julgamento começou em fevereiro, quando as partes envolvidas se pronunciaram e os 2 relatores votaram. Em maio, outros 4 ministros acompanharam os relatores e formaram maioria. Nessa quinta-feira, votaram os 5 ministros que faltavam. A criminalização prevê a punição de qualquer ato com motivação LGBT-fóbica, mesmo que dirigido a pessoas heterossexuais. Os ministros do Supremo lembraram que 2 irmãos gêmeos foram atacados ao se abraçarem e pai e filho também já foram atacados, nos 2 casos confundidos com casais gays. A preocupação da corte é impedir que no futuro algum agressor tente fugir da acusação por crime de LGBTfobia ao alegar que a vítima não fazia parte dessa parcela da população. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional de Brasília, trazendo informações pra gente na Rádio Ceará News. Marcelo Gondim. Eduardo, o crime, se ele realmente existe, ele tem que ser punido, pura e simplesmente. O único ponto que eu gostaria de conversar sobre o assunto, e não tem nada a ver com realmente esse assunto, como os legisladores entendem, porque eles querem realmente criminalizar isso, e eu concordo que tem que ser criminalizado sim. É uma coisa que tem que ser feita, porque não tem mais espaço na sociedade você tratar pessoas de uma maneira diferente por elas serem diferentes. Não tem como. Não tem mais esse espaço na sociedade, porque as pessoas são pessoas e acabou. E isso eu concordo em 100% com o que o STF decidiu. A única, vamos dizer assim, não é divergência, mas um ponto que precisa ser endereçado de uma certa maneira ele falou sobre discurso de ódio. Quem define o que é discurso de ódio? Porque temos que levar em consideração o que está sendo entendido pelo mundo todo. No Brasil está sendo feito de uma maneira, tentando de uma maneira legal definir isso, embora ainda não tenha sido definido. Porém, no exterior, existem casos onde pessoas não podem mais, por exemplo, dizer coisas científicas sobre o assunto.
Se você pegou os dados, colheu os dados de maneira científica sobre um assunto, que por um acaso tenha a ver com, no caso, nessa pauta em questão, a LGBT, os grupos LGBTs, a população LGBT, esse cara lá no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, também já vi isso acontecer, o cara não pode nem expor os fatos. É apenas um fato. O cara dizer, olha, infelizmente acontece. Mais pessoas de uma certa comunidade são agredidas do que de outra comunidade. O cara não pode dizer, porque está falando da comunidade LGBT e por isso é considerado para eles o discurso de ódio. A grande questão é quem define isso, como é definido isso. É um termo que precisa ser definido muito bem antes de sair sendo colocado em todas as legislações vigentes. Não se pode chegar e dizer, você não pode dizer o discurso de ódio. Tá, mas o que é discurso de ódio? Discurso de ódio é o que eu digo que é discurso de ódio. Porque tem gente que faz isso. Não no Brasil, até agora que eu tenha conhecimento, mas no exterior isso já está acontecendo. Eles estão tendo que correr atrás de tentar definir só para poder agradar as comunidades que estão sendo endereçadas por essa lei. Eu concordo que a lei precisa ser endereçado, embora existe uma discussão se o STF realmente é o órgão que deveria ter tomado a decisão sobre isso ou se era para ter sido tomado pelo Congresso Federal. Existe essa discussão também. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. O que eu quero só dizer, que eu queria dizer é só isso, que as comunidades precisam tomar uma decisão sobre o que significa e como pode ser dito o discurso de ódio.